Meus queridos e amados irmãos, quero vos falar nessa tarde sobre o maior dia da história. Quando foi o maior dia da história? O maior dia da história foi o dia do nascimento de Jesus Cristo. Esse foi o maior dia da história. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 2, versos 9 a seguir, que tendo Jesus nascido na cidade de Belém, 3 magos viram a estrela brilhar no oriente e foram até onde estava o menino Jesus. E chegando na estalagem, os 3 magos abriram seus tesouros, jubilaram, se alegraram e ofertaram dádivas, ouro, mirra e incenso ao menino Jesus que nasceu na cidade de Davi, em Belém. Então este é o maior dia da história. O maior dia da história é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o que foi que o maior dia da história trouxe para nós? Quais são os benefícios do nascimento de Jesus, que foi o maior dia da história? Em primeiro lugar, o maior dia da história trouxe para nós como benefício a alegria eterna, a alegria espiritual, a alegria completa em Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala no Salmo 118, o verso de número 24. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este é o dia que fez o Senhor nosso Deus. Quando o menino Jesus nasceu em Belém, o nascimento dele nos proporcionou e nos deu alegria. É por isso que a Bíblia diz em Lucas 2, o verso 14, quando o menino Jesus nasceu, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Então, o maior dia da história é o nascimento do Senhor Jesus. E trouxe-nos para nós esse nascimento alegria como benefício. Qual é o segundo benefício que o maior dia da história trouxe para nós? Salvação. Só há salvação em Jesus. E nós temos salvação porque o menino Jesus nasceu na cidade de Davi para nos trazer a salvação. Isaías vai dizer no capítulo 7, o verso 14, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. E Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Então Deus ele está conosco. O menino Jesus nasceu na cidade de Davi. Por isso que Isaías disse no capítulo 9, o versículo 6, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O maior dia da história nos trouxe salvação. É por isso que Paulo disse em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é Jesus Cristo. Quando Jesus nasce, a graça se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. O maior dia da história nos trouxe alegria, nos trouxe salvação. E em terceiro lugar, o maior dia da história nos trouxe um sentimento de gratidão por tudo que ele fez por nós. Perceba, quando o menino Jesus nasce na estalagem em Belém da Judéia, os 3 magos, que diz a história que o nome dos 3 era Gaspar, Melquior e Baltazar. Um veio da Índia, outro veio do Egito e o outro veio da Grécia. Um ofertou ouro, o outro ofertou mirra e o outro ofertou incenso. Ouro na Bíblia fala de glória. Deus quer que você glorifique a Ele, porque a glória pertence a Ele. O outro ofereceu mirra. Mirra fala de perfume, do óleo da santa unção. Perfume fala de adoração. Então Jesus nos fez para adorarmos a Ele.
E o terceiro ofereceu incenso, que fala de oração. Façamos oração a todo o tempo, ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, recapitulando, o maior dia da história nos trouxe alegria. Então, alegrai-vos, porque esse é o dia que fez o Senhor. O maior dia da história nos trouxe salvação. Então, se alegra em Deus, porque Deus, pela sua graça manifestada, nos proporcionou salvação. E só há salvação em Jesus Cristo. E o terceiro benefício que o maior dia da história nos trouxe foi um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Então fique com essa palavra. O maior dia da história foi o nascimento do Senhor Jesus. Que Jesus possa nascer dentro da sua casa, dentro do seu coração. Que Deus vos abençoe. Aproveitando o ensejo, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe um joinha, compartilhe com mais um e deixe um comentário. Que Deus vos abençoe.